Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas essa videoaula serve para poder explicar um pouco sobre funções exponenciais e logarítmicas com o foco essencial do Enem. O objetivo dessa aula é basicamente mostrar como elas são formadas e a relação que elas carregam uma com a outra, tá certo? Então vamos começar de cara falando das funções exponenciais. Lembrando, uma função exponencial ela é uma função que tem o formato f de x, opa, tira aqui a reta, né? F de x igual a b elevado a x, certo? Essa função ela vai ter basicamente dois tipos de formatos no gráfico. Deixa eu só ver aqui, ver se eu consigo fazer assim. Tá certo. Pronto, aí aqui acaba essa e aqui acaba essa e começa a outra. Vai ficar um pouquinho bagunçado, tá, pessoal? Mas é porque eu preciso desse espaço também para poder mostrar como que as funções elas vão acabar funcionando tanto na parte positiva de x aqui, quanto na parte negativa aqui, ó, certo? Deixa eu separar logo, melhor. Fica menos feio, né? Mas vamos lá, rapidinho. Bom, pessoal, o que é importante vocês se ligarem aqui? O formato dessa função ele é conhecido como hipérbole, é uma função hiperbólica, tá? Ele basicamente vai aparecer da seguinte forma. Opa, não, assim não. Assim é a reta, né? Algo mais ou menos assim. Ou assim. Espelhado, né? Deixa eu desenhar com outra cor aqui para ficar melhor. E refazer o desenho para não ficar tão feio. Algo assim. Tá certo? Aí vamos lá. Essa função aqui eu vou chamar de f de x. E essa aqui eu vou chamar de g de x. Falando um pouquinho sobre a f de x, ela tem o valor dela b elevado a x. Só que tem um detalhe, no caso desse formato aqui de função exponencial, a base ela é maior que 1. Ou seja, pode ser 1,1, 1.001 ou até 1. Sei lá, 100 zeros e 1 no final. O que ela não pode ser é igual a 1, porque ela tem que ser maior que 1. E por que ela é maior que 1? Porque observem o seguinte, vamos pegar aqui um valor para exemplo. Pegar o 2 aqui. Se eu tivesse a função 2 elevado a x, quando x for igual a 1, o y vai ser igual a 2, que o y ele vai ser o valor dessa função, né? Então, 2 elevado a 1 é o próprio 2. Se o x for 2, o y vai ser 4. Ou seja, 2 elevado a 2 igual a 4. À medida em que eu aumento o x, o y também aumenta. Então, quando eu tenho uma base maior que 1, né, o b maior que 1, essa função ela é chamada de crescente. Porque à medida em que o x aumenta, aqui, né, o x aumenta, ó, a altura do y da função também aumenta. Então, os dois aumentam proporcionalmente, né? No caso aqui, através de uma exponencial. Então, ela é chamada de crescente, porque um cresce e o outro cresce. Beleza? Agora, falando da g de x, ela tem o mesmo formato. b elevado a x. Só que o que acontece? Nesse caso aqui da g de x, a base, né, o b, ele está entre 0 e 1. É um valor quebrado. Por exemplo, 0,1, 0,5, 0,7 e assim por diante. 0,00001.
qualquer valor desses. Quando a função exponencial tem a base nesse intervalo, ela é chamada de decrescente. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente observar. Ó. Exemplo. Um exemplo mais simples. Ó. 1 sobre 2 elevado a x igual a y. Vamos lá. Se o x for igual a 1, o y vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a 1, que dá quanto? O próprio número, né? 1 sobre 2. Se o x for 2, o y vai ser quem? No lugar do x eu vou colocar 2. Então, 1 sobre 2 é elevado a 2. Quando eu tenho 1 sobre 2, tudo isso elevado a 2, é a mesma coisa que eu fazer 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Então, isso aqui é 1/4. E, por fração, um conceito essencial da matemática, né? O que acontece? Quanto maior o denominador, menor o número. Então, ou seja, 1 sobre 2 é maior do que 1 sobre 4. Na prática, eu estou aumentando o x e o y está diminuindo. Ou seja, à medida em que eu vou para a direita, o x cresce. Mas a altura do y, ó, ela vai diminuindo. Ó. É um escorregador descendo. Ó. Beleza? Eu gosto de pensar que aqui é uma subida de uma montanha. Ó. À medida em que o x ele aumenta, ele vai para a direita, né? E aqui, nessa situação aqui da exponencial, é a descida de escorregador. Beleza? Aí você usa a alegoria que você quiser para poder relembrar desse tipo de função, tá? Pois bem, esse é o essencial das funções exponenciais. Não tem muito o que ver fora isso, tá certo? A estrutura dela, aqui, né, destacado, e os dois tipos, né? No caso, a crescente, que é quando a base é maior do que 1, e essa daqui vai ser, até nem tinha comentado, né? Ela vai ser chamada de decrescente, porque a base está entre 0 e 1. Não existe base negativa. Essa função, ela tem essa regra aqui, ó. F de x, onde x pertence aos reais, tal que b maior que 1, união 0 menor que b menor que 1. O que é que isso daqui comunica pra gente? A base, ou ela é maior do que 1, que é o que eu já tinha comentado aqui em cima, né? Ó, aqui. Ou então, ela é um número que está entre 0 e 1, um número quebrado. Porque aí, sendo assim, ela vai satisfazer essas condições aqui, ó. A base não pode ser negativa de jeito nenhum. Porque se ela fosse, qualquer mísera mudança no x, o sinal ia mudar do valor da função, entre negativo e positivo, negativo e positivo. Desse jeito, a função ela ia ficar descontínua. E isso aí não é válido, tá certo? Então, prosseguindo então, vamos ver agora as funções. Vamos ver aqui as logarítmicas. Relembrando o que eu falei em sala com vocês, as logarítmicas, elas são a função inversa da equação exponencial. Então, por exemplo, relembrando, tá? Na exponencial, numa potência, eu tenho a base, sei lá, 2, e eu tenho o expoente, 3. No meu objetivo é sempre buscar o resultado, que nesse caso aqui seria 8. Já nas logarítmicas, eu tenho a base e eu tenho o resultado. Meu objetivo é achar quem? O expoente, que nesse caso aqui seria o 3. Tá certo? Isso muda tudo. E ao mesmo tempo não muda nada. Porque você só vai mudar o caminho da operação, mas a operação é a mesma. O raciocínio é basicamente o mesmo. Tá? Então, assim, para já fechar praticamente o conteúdo dessa videoaula, né? Vou mostrar para vocês, após essa finalização aqui desse esboço, um pouco de um gráfico dessas funções, tá? Numa calculadora gráfica. E aí a gente encerra a nossa aula. Mas basicamente, vamos mostrar aqui a estrutura
da função logarítmica. A função logarítmica, ela tem esse formato aqui, ó. F de x igual a log de x na base b. Esse b é o mesmo daqui, ó. É a mesma base. É o mesmo cara. Certo? Pois bem. O formato da função logarítmica, ele é similar ao da exponencial em que sentido? Tem uma opção que é crescente e a outra que é decrescente, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui. Seguinte, deixa eu pegar aqui em verde para ficar um pouco mais destacado. Tem a função que ela é crescente e tem a decrescente, que eu vou colocar assim. Deixa eu desenhar um pouco para cá, assim, se melhora. Certo? Pois bem, então vamos continuar. Quando eu tenho uma função logarítmica cuja base ela é maior do que 1, eu vou ter essa chamada aqui h de x. A letra minúscula tanto faz, tá? Essa aqui eu vou chamar de i de x. Deixa eu separar aqui as coisas, né? Para não ficar tão bagunçado para você. Vai ficar um pouquinho torto, tá, pessoal? Me perdoe. Na verdade vai ficar não. Pera aí. Deixa eu selecionar tudo e trazer para baixo. Pronto, olha aí a tecnologia, pessoal. Pois bem, o que acontece? Quando você tem uma função logarítmica cuja base ela é positiva, a gente vai ter esse formato aqui da h de x. H de x, ela tem o formato log de x na base b, né? Perdão. Já ia confundindo aqui, né, a ordem das coisas. E o b, ele é maior do que 1. É similar a esse caso aqui da exponencial, ó. É similar, certo? E aí o que acontece, pessoal? Obviamente, essa função aqui, como ela é similar a outra, ela também vai ser chamada de crescente. Não se preocupem tanto com a operação em si. Com o caso aqui do cálculo do valor. Porque é basicamente o mesmo da exponencial, só que vai mudar a ordem das coisas. Certo? Mas na prática, observem algo. À medida em que eu vou com x para direita, ou seja, eu vou crescer com o x, o que acontece com a altura do y? Ó? Tá subindo também, ó. Então ela é crescente. Agora observem a i de x, essa ciano aqui, né? Esse azulzinho claro. À medida em que eu vou para direita com o x, eu vou crescer o x, é um escorregador também, ó. Certo? Muda um pouco o formato, mas o princípio permanece. Certo? Então, i de x log de x na base b, onde b está entre 0 e 1. Então, essa daqui vai ser chamada de decrescente. É basicamente isso, pessoal. Aí vamos lá. F está definida para x que pertence aos reais, tal que, mesma coisa. No caso aqui, 0 menor que b menor que 1, união b maior que 1. É o mesmo princípio. Ou seja, a base ela tem que estar entre 0 e 1 ou maior do que 1. Ela não pode ser nem 0, nem 1, nem nenhum valor negativo. Certo? E o x ele pertence a qualquer valor real. Acabou-se. É só isso. Literalmente só isso para logarítmicas. Porque a logarítmica ela cai mais no Enem
a aplicação dela do que necessariamente a definição dela por si própria, de ver gráfico logarítmico e tal. Cai mais a função para tu fazer alguma operação com a função, substituir um valor e, enfim, algo desse tipo, certo? Então, o que acontece aqui? A gente vai agora dar uma olhada em um software chamado GeoGebra. É esse aqui, ó. Calculadora gráfica, tá? Eu vou digitar aqui para vocês as nossas funções de hoje, tá? Basicamente, eu vou substituir valores de base para a gente ter como exemplo. F de x igual, colocar 2 elevado a x. Temos essa função aqui. A g de x, eu vou colocar uma base que está entre 0 e 1. Por exemplo, 1 sobre 2 elevado a x. Pronto. Agora, deixa eu ver se eu consigo adicionar mais algum aqui. Pronto. Vamos adicionar uma h de x, que era agora vamos falar de logaritmo, tá? A função logarítmica, o log. Vou adicionar aqui a base. Log de, sei lá, x na base 2 e uma i de x que seja o log de 1 sobre 2 na base x. Quer dizer, de x na base 1 sobre 2. Então, um desenho assim feio, né? Eu vou apagando aqui e aí quando eu precisar mostrá-las eu vou mostrar. E para fechar, eu vou falar da função identidade, que vai ser essa aqui. É uma função em que o y é igual ao x. Ó. id de x aqui é o valor da função, né? O valor da função é o próprio y, né? Então, y é igual a x. Tá aqui, essa é uma reta, né? Repare uma coisa. Quando a gente vai ter funções inversas, elas vão ser espelhadas através da identidade. Por exemplo, ó, a f de x ela é uma função inversa da h de x. Ó, o log de x na base 2. Aqui eu tenho uma função exponencial, cuja base é 2 e o expoente é x. Elas estão espelhadas através da reta identidade. Certo? Agora vamos observar outra coisa. H de x já foi espelhado com f de x. Agora, a g de x, que é essa daqui, ó, 1 sobre 2 elevado a x, ela vai estar espelhada em relação a i de x, que eu estou mostrando aqui, que é o log de meio de x na base meio, né? Base 1 sobre 2. Percebam, ó. Perfeitamente espelhado, ó. Elas se complementam, né, no desenho, né? Mas, ó, espelhado perfeitamente, certo? Então, quando a gente tem uma função inversa, funções que são inversas, elas são espelhadas através da reta identidade, tá certo? E aqui vocês podem perceber um pouco do formato gráfico realmente numa calculadora que gera a imagem, né? Ó, que eu mostrei para vocês, né? Tipo assim, basicamente o formato aqui da base positiva, ó, é crescente, ó. O formato que eu tinha mostrado no desenho. A base entre 1 e 0, decrescente, ó. A descidazinha do escorregador. A h de x, ó, o logaritmo, ó, que eu tinha mostrado, ó, o formato. Ó. Eu não desenhei muito bem, né? Eu não desenhei muito bem. Mas tá aí, ó, o formato. Quanto maior ele, ó, cada vez mais isso aqui vai ficar aproximado de uma reta, ó. Se eu for esticando bem muito, fica quase uma reta, tá vendo? Quanto maior o valor do x. Isso é importante de salientar. E para fechar, o log de x na base meio, né? Com a base entre 0 e 1. Que seria o inverso dessa função aqui, g. Ó. Percebam aí, tá vendo? É isso, pessoal. Para o Enem, é basicamente isso. Claro que o Enem vai cobrar a parte de aplicação matemática. De você, por exemplo, precisar
calcular alguma coisa com esses valores. Por exemplo, pode dizer que é uma função de crescimento populacional, que ela seja exponencial, desse tipo aqui, né? E aí pode aparecer, como já apareceu antes. Mas aí é o cálculo básico das operações, das propriedades. Propriedade do produto, da divisão, potência de uma potência, esse tipo de coisa. Logaritmos, mudança de base, logaritmo do produto, logaritmo da divisão, e assim por diante, tá certo? No mais é isso a aula de hoje. Tô já me alongando demais. Era para ser uma aula bem objetiva. Tivemos aí 20 minutos de conversa, né? Mas é isso. Esse é o resumo da ópera de funções exponenciais e logarítmicas para o Enem. Espero que vocês tenham gostado. E eu creio que na próxima aula eu vou trazer uma resolução de exercícios de funções desde o início. Função de primeiro grau. E aí vou falar um pouquinho sobre cada tópico na próxima aula. Depois dessa outra. Segundo grau e assim por diante. Para fechar as 4 funções do Enem, né? Que é primeiro grau, segundo grau, exponencial e logarítmica. Beleza? Pois bem, ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.